boa tarde, bom dia, boa noite! Olha nós aí, travês. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Dá um ganho aqui no meu que caiu meu microfone, meu amigo. Aí, garoto, muito obrigado. Agora As baladinhas anos 80, né? Noite especial, professor maravilhoso. Mas antes de apresentá-lo devidamente, a gente tem algumas obrigaçõezinhas, não é verdade, meu querido Caio César Fernandes, um minerador de Bitcoin? Seguinte, galera, gostou, achou legal, encontrou a gente nas suas mídias sociais, Instagram, YouTube, qualquer coisa, por favor, cara. @Beyond the Cave, PDC, meu rei. Ah, cara, curte, né? Curte, compartilha, cara, curte. Você vai encontrar, porque tá chegando pra todo mundo, não para, a galera não para de crescer. Então, assim, acho que o @Beyond the Cave tá na boca do povo, né, cara? @Beyond the Cave, PDC. E se o cara gostou, compartilhou, segue já há um tempo, qual que é o dá uma moral pra nós. Qual que é o próximo passo, PVzito? O próximo passo nada mais é do que entrar no Apoia-se, né? Vai parar o carro na rua? Não vai parar. Não. Então paga o Apoia-se que custa apenas R$20 por mês. E o que ganha? Cara, só pra começar, você vai ganhar uma baita de uma camiseta. Deixa eu mostrar aqui. O Matheus, aqui, ó, do me ajuda aqui, ó. Vamos jogar na central aqui. O Matheus, R$20 você já ganha uma camiseta de pima peruana. A sua escolha, tá? Você pode você escolhe a estampa. Você escolhe a estampa. No site do beyondthecave.com.br tem várias frases diferentes. E tem estampas também dos pensadores, dos pensadores. Meu, é bem legal. Tudo, escolhe velho. A estampa, o tamanho e a cor. Já ganha uma dessas camisetas. Faz parte do nosso grupo de WhatsApp. Como é que tá lá? Tá bombaço. Eduardo, vocês precisam conhecer. Fala mais do que a. Vocês precisam conhecer Eduardo, o Homem de Carvalho. Não, mas a gente ama ele, é muito bom, sensacional. Atualizações jornalísticas on time, né? Faz perguntas pro convidado, não é verdade? E participa dos nossos eventos, dos nossos lançamentos de cerveja. Vem aqui, senta aqui, conversa com o convidado, tem a chance de vir aqui. Pode assistir ao vivo direto do estúdio. Pessoal, cara, vocês reclamam de coisa boa? Tem coisa boa nesse bando de esquerdista falando merda. Conteúdo pra cacete. Vem tomar cerveja. Cara, vai lá, faça a sua parte também. Afinal, você tem que dar uma contribuição para as ideias da liberdade e do conservadorismo que a gente tanto ama. Então, e você não falou uma coisa importante. Fala aí, meu rei. Apoiador pode vir aqui na nossa base, na nossa casa, acompanhar presencialmente. É isso aí, pode mesmo. Pode mesmo. Tá certíssimo. Pode isso aí. Então faça parte disso. Quem temos aqui hoje? Vamos pro que interessa. Bora. Pau na goiaba. Querido Marcelo Andrade aí, cara. Que honra, hein? Fenômeno, meu professor, estudioso em história há mais de 25 anos, aí, autor de diversos livros. Vou falar de alguns aqui. Impérios Coloniais, 1822, a separação do Brasil, Marxismo exposto, Segunda Guerra Mundial, uma guerra contra os povos, Tríplice Pilar da Civilização, televisão, um fast food envenenado. Eu acho isso é sensacional. Cara, ele é host aí do Caravelas Podcast, que é muito, muito legal, cara. Puta, inclusive, galera, vale muito a pena. Eu assisto quase todos os episódios ali. É muito bacana. Já aproveita e segue o Caravelas também, se não conhece, cara. Chegou agora. Ele tem uma cadência mais tranquila, passa aquela serenidade, mas no fundo ele tá enfiando a faca. Ele é pra descobrir essa coisa, muito ligado. Ele também é o idealizador da editora Caravelas, fundador da escola Caravelas e criador do método de estudo chamado Ler, né? Que são 3 Es. Isso. E aí tem mais de 2.800 alunos. Genial. Como membros. Então, professor, primeiro, antes de tudo, muito obrigado. Eu que agradeço aí o convite. É uma honra. Muito bom aqui, gostei muito do espaço, vocês são muito simpáticos, obrigado. Fico feliz. Minha mãe vai ficar feliz se ouvir isso. Ele gostou porque ele já chegou aqui, né? Viu esse elmo aqui de Miltiades. Cadê a espada? Pega. Espada ele pega na espada. Que isso, calma aí. Matheus, pega a espada aí pra mim, vai. É Gladius, né? Então, o Gladius. Pega no meu Gladius aí. Você não tinha visto. Olha o Gladius, mano. Ele sabia que ele ia gostar disso daí. Gostei. Pessoal, quando você dá uma olhada, eu vou te fazer uma pergunta que a gente sempre começa com todos os convidados nossos aqui. Tamanho natural, tá? O peso não é igual, mas é exatamente uma réplica do que era um Gladius mesmo. A empunhadura, tudo. Esse aqui era bom no combate, viu? Porque era muito arte, que é uma espada muito longa, a manobra era muito difícil. E era uma ideia de você esse aqui de estocar e resolver o problema rápido. Isso aqui era muito arte, isso aqui foi uma tecnologia romana excelente, muito boa na guerra. Por causa das próprias falanges, né? A construção de guerra do Império Romano.
Era fantástico. É que aqui era mais de osso, né? Isso aqui, claro, é uma réplica, né? Mas Não, ela era muito mais leve e portátil, né? Era bem levinha, né? E ágil, fantástico, fantástico. Imagina, se o cara veio com uma espada com curso longo, o romano já vinha rapidinho. E entre os escudos, né? Porque você ia defendendo e entre o escudo você ia estocando, né? Ia trocando as falanges, né? Os primeiros homens iam com escudo, vinha uma leva, os que vinham com escudo passavam para baixo, os caras começavam a defender, vinha um outro por trás, e era tipo uma máquina de guerra. Máquina de guerra. Pode ser que Júlio César que o diga. O Júlio César e a Galícia que o diga. Olha, opa! Grande Camarones! Professor, a gente sempre começa perguntando o que é uma vida boa. Sei que é uma questão muito abstrata, não é tão simples assim, mas tem vários pilares e é uma questão individual. O que é uma vida boa pro senhor? Então, eu vou responder com o primeiro princípio da sindérese, né? Do primeiro princípio da razão prática. Fazer o bem e evitar o mal. Esse é o primeiro princípio de uma vida correta. Isso daí, gregos e romanos já ensinaram que a sindérese para você ter uma vida correta, uma vida na virtude e tal, é essa. Então, fazer o bem e evitar o mal. E eu entendo, esse é um preceito bem abstrato, né? Como que você coloca isso na vida prática? Por exemplo, me dá um exemplo prático disso, do seu dia a dia, por exemplo. Bom, não, no meu dia a dia é exatamente isso, né? Como eu... Bem no sentido de excelência ou bem no sentido mais de ação e vamos pensar num sentido amplo de... Bem no sentido de verdade, né? Do certo, o bem e o belo. Ok. Então, o que eu trabalho é justamente isso. Então, eu escrevo livros, dou aulas, faço podcast no intuito de ensinar a verdade, dizer o que é certo, e também combater o mal, combater comunista, combater quem... combater comunista é bom, hein? Evitar. Etc. Mas isso é bom, hein, professor? Então, eu faço isso no dia a dia. Pegar essa... Eu ganho dinheiro com isso. E como que foi essa... É verdade. Como que foi essa história de... Você fez direito, para você transicionar, você falou que até desde 2018 que você já não está mais exercendo advocacia. Qual que foi o plim? Como que você chegou nisso? Eu sempre gostei de história, né? Desde adolescente, né? Lia muito jornal. Na época que os jornais eram bons, né? Na época eu tinha prazer de ler o Estado Sujava de São o dedo, Paulo, né? Sujava o dedo. Sujava o dedo. O editorial, Estado de São Paulo, no domingo. Aquilo lá era uma felicidade. Coluna do Paulo Franz. É verdade. Escritores Drummond depende da época, né? Tinha uma época que o Estado de São Paulo fez parceria com a Itália, aí tinha autores italianos escrevendo, depois autores ingleses. Então era uma maravilha ler jornal. Então, desde adolescente, eu sempre cultuei o hábito de ler e sempre focado mais em história, né? Então, a história sempre foi meu hobby, sempre foi minha paixão. E aí eu resolvi, então, em vez de ser só um hobby, transformar para minha vida. Foi isso. E pilar do conservadorismo em si, né? Que eu que te acompanho aí, eu vejo que a sua produção de conteúdo, a sua ideia é difundir o conservadorismo no Brasil. Mas isso surgiu, o conservadorismo brasileiro surgiu no Império, a gente pode colocar dessa forma. E houve uma quebra a partir daí, né? Como que você enxerga esse conservadorismo no Brasil hoje? Como que ele se manifesta? Como que você vê a continuidade das ideias conservadoras depois do golpe da República que acabou diluindo isso e diminuindo a sua importância? Como que você vê hoje no Brasil o conservadorismo em si? Então, aí talvez nós vamos entrar aqui meio no choque aí por causa do Churchill, que eu vou pegar uma ponte aí então. Porque o termo conservadorismo é um termo meio vago, né? Tem um sentido aqui, o sentido ali e tal. Conservadorismo que hoje se pretende, de quem é chamado de direita, entre aspas, passou a defender, é muito herdado do ambiente anglo-saxão. Tanto é que você está com a camisa do Churchill, aí tal. Eu acho isso daí uma coisa errada no Brasil, porque o Brasil tem uma herança ibérica, né? A gente deveria seguir e manter as tradições ibéricas, e não ficar importando coisas de fora. Então, o conservadorismo varia muito, né? Inclusive, a mentalidade ibérica é muito diferente da mentalidade anglo-saxã. Sempre, na realidade, teve uma certa oposição, muito preconceito de ingleses contra o mundo ibérico. Historicamente, também preconceito de espanhóis contra o mundo inglês e tal. Agora, voltando, claro, uma monarquia acaba preservando mais os valores. Quando você vai para a república, isso aí já tem um choque.
esses valores tradicionais vão sendo atacados. Inclusive, a República, já no começo, começou a fazer uma releitura de história, e o nome mais óbvio dessa releitura foi o Tiradentes, né? Então, o Tiradentes era um nome esquecido, era um bandido. Acabou. Quem ressuscitou e transformou o mito de Tiradentes foi a República. A República precisava de um mito. Falou, quem que nós vamos escolher? Aí, tá aqui esse nome aqui, então vamos resgatá-lo. Assim, então a República começou a reconstruir a história do Brasil, né? Mas ainda era a primeira república, ainda era relativamente conservadora, né? Aristocrática e tal. Chega o Getúlio Vargas, piora bastante, até chegar nisso, né? Então a decadência do Brasil, da tradição, de uma coisa mais tradicional, mais católica, foi feita aos poucos. Agora o grande momento de inflexão, claro, foi o golpe de 1889. Não sei se era esse o sentido da sua pergunta. Não, sim, é mais ou menos porque, assim, tem toda a maçonaria envolvida nisso, tudo, mas, assim, eu entendo que a perda da ideia católica, ela está completamente ligada ao próprio golpe da República e essa reconstrução, essa nova narrativa da história brasileira. Mas o que eu queria entender um pouco mais é o seguinte, como que hoje a gente conseguiria tentar resgatar esses valores desse conservadorismo à brasileira? Porque o que você está me dizendo, e realmente é verdade, você pega os poucos conservadores que você tem no Brasil, eles vão remeter à ideia inglesa do conservadorismo, anglo-saxã, esse lado, né? Tanto o Partido Conservador Inglês quanto o Partido Republicano, por exemplo, nos Estados Unidos. O que não é um conservadorismo genuinamente brasileiro, porque existem vários conservadorismos diferentes. Mas como é que você enquadra essa tradição junto com a aproximação, por exemplo, de Portugal e Inglaterra e essa história de conservadorismo português e inglês? E você não conseguiria, por exemplo, pensar nisso num período de império, por exemplo, das pessoas que habitavam aqui o Brasil estudando na Universidade de Coimbra ou outras universidades e que traziam essas ideias e que de alguma maneira, por ser, né, vamos lá, um conceito completamente lato aí, de common law ou de você criar as coisas ali com uma base comunitária, isso não pegou no Brasil? Isso não, a gente não tem uma tradição que pudesse se de alguma maneira remeter a essa tradição ibérica portuguesa e de alguma maneira uma relação com isso? Isso não tem uma linha histórica de investigação com Portugal, você está dizendo? Isso. Tem, sim, claro, né? Eu sou contra a separação do Brasil com Portugal. Tem lá o meu livro que eu comento sobre isso. Infelizmente, o Brasil se separou. O Brasil deveria estar ligado a Portugal e essa bela tradição portuguesa. E Algarve era uma maravilha também, né? Quanto a essa aliança, que pode parecer uma contradição, porque a Inglaterra e Portugal são aliados ainda, né? É o tratado entre duas nações mais antigo e em vigor até hoje, a antiga aliança, feita no Tratado de Windsor, se não me engano, em 1381, e que é tido em vigor até hoje pelas duas nações, mas embora as duas nações tenham sido aliadas, Portugal sempre conservou sua tradição e a Inglaterra dela. O momento que Portugal ficou menos português foi com o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, ele foi diplomata lá na Inglaterra, foi iniciado na maçonaria na Inglaterra e importou determinados modelos inconvenientes da Inglaterra para a história, para a vida portuguesa e, por tabela, para a vida do Brasil também, né? Então, e depois o Brasil acabou importando modelos ruins da França, por exemplo, constitucionalismo e tal. Tem um autor que eu não gosto, mas falou uma coisa certa, que é o Oliveira Viana. Ele falou, o brasileiro sabia pensar, mas infelizmente chegaram os franceses com ideias ruins e estragaram o Brasil. E nessa época, talvez, uma reforma educacional, e aí isso pode ter algum impacto na cultura, né? O Marquês de Pombal, na perseguição aos jesuítas, expulsão, que eram os grandes, bem ou mal, sem juízo de valor aqui, eram os grandes responsáveis pela educação do Brasil na época. E essa perseguição, o monopólio disso, né? Eles tinham. Os jesuítas ficaram com o monopólio da educação no Brasil durante 200 anos. Quando o Marquês de Pombal expulsou, lembrando que Portugal não foi o único a expulsar. Depois a Espanha expulsou a França, a Áustria, até que o Papa suspende a ordem. Mas quando ele expulsou, teve um choque aqui no Brasil, porque eles eram responsáveis. Agora, quem que vai colocar no lugar, né? Foi embora, acabou com toda a escola do Brasil. Até substituir gerou
uma coisa extremamente complexa aqui, né? O Pombal foi o grande revolucionário. O grande revolucionário, né? Pior momento de Portugal e do Brasil. O meu negócio, assim, que eu fico pensando, né, cara, que aqueles conservadores que a gente tinha. Barão de Tararé, esses Século caras. XIX em geral, né, cara? Os nomes, grandes nomes. Os grandes nomes do conservadorismo. Cara, isso é uma coisa que hoje você não consegue encontrar, entendeu? A ponto da gente colocar o Bolsonaro como o conservador do rolê, entendeu? Não, Então, é isso que eu falo. É por isso que eu entendo. Aí o conservadorismo brasileira ibérica, vamos colocar assim, que é o que seria o nosso ideal, que são as nossas raízes, né, iniciais de miscigenação, depois tudo, você não tem. Então, assim, me parece que ele é um tanto morto aqui dentro, entendeu? Sim, como restaurá-lo? É isso que eu queria. O que eu queria chegar é como que a gente consegue, de uma certa forma, trazer isso à tona novamente. Eu não estou falando que a gente tem que ter a monarquia agora, daqui a 10 anos sendo rei. Nem que o professor vai dar receita do bolo do conservadorismo. Nem que ele vai dar a receita do bolo. Então, mas você consegue ver algum caminho? Olha, a situação tá difícil. E depois você pegou num ponto bom, porque a sociedade está cada vez mais comunista, cultura woke, etc., marxismo cultural, etc. E os poucos que resistem, muitos deles não estão voltados para a tradição ibérica, estão voltados para uma tradição anglo-saxã. É verdade, é isso. É pior ainda. Porque você já não tem tanta gente, e os que tem ainda estão olhando para o lado errado. Então, é essa daí. Uma minoria só está olhando para o lado certo. Esse é um problema grave do Brasil, que pelo menos o conservadorismo americano está olhando para a sua própria história, o inglês para a sua própria história. Aqui no Brasil não, estão mirando outro lugar. É verdade. Então esse então, o problema do Brasil está pior do que a gente pensa sobre esse ângulo, né? Sobre o outro, o Brasil, a internet revolucionou o Brasil, né? As pessoas saíram da ditadura da televisão, das escolas comunistas, passaram a ter acesso a uma informação que antes eles não tinham e começaram a pensar e tal. Então as coisas melhoraram, mas ainda é um longo caminho a ser feito. Não tem outro jeito a não ser você estudar e disseminar as ideias, não tem outra coisa. As coisas não vão vir de um passe de mágica, não tem jeito. Isso aqui é trabalho de gerações. Ué. Destruir é fácil, construir é difícil. Não, justíssimo. Né? É louco, né? Como o golpe da República foi um negócio prejudicial. Desastroso, né, cara? Como isso mudou, porque a gente tinha uma condição de ser uma monarquia constitucional, né? Não molde britânica, molde, não tô falando o quê? Mesma coisa, mas molde, né? Na realidade, o molde foi de um teórico francês, né? Sim. Benjamin Constant francês. Verdade. Criou um modelo que não pegou lá, com o poder moderador, e pegou em Portugal e no Brasil. E no Brasil se deu bem. Funcionou. Né? O Brasil teve um período de prosperidade no segundo reinado impressionante. Já que você falou do poder moderador, existe uma crítica da Constituição de 1824 por ela ter sido outorgada após uma dissolução da Constituinte. Dom Pedro I ele dissolveu a Constituinte porque ele discordou da ideia da pré-constituição que tinha sido feita em 1823 e ela depois foi outorgada e existe uma crítica em relação a liberdades individuais, né? Exatamente por causa talvez desse poder moderador. Como você enxerga isso? Então, o Dom Pedro I era um tipo temperamental, então foi muito ligado ao próprio temperamento dele, ele dissolver a Assembleia e outorgar a Constituinte. Mas essa daí eu não vejo como limitação. Aqui no Brasil todo mundo fazia o que queria, isso que é verdade. Ninguém estava nem aí. Né? Então, a imprensa era absolutamente livre. O imperador era alvo de caricatura. Sim. Todas são famosas. Só dá uma pesquisa no Google, vai ver um monte de caricatura que o pessoal debochava do imperador. Então era absolutamente livre. Isso é uma coisa que não existe, é uma crítica que não existe. Eu digo, a crítica existe, mas ela não tem fundamento. Não, perfeito. Não, eu concordo, mas eu quero fazer o advogado do diabo aqui. Mas ele dissolveu o Congresso inúmeras vezes durante esse período. Quem? O Dom Pedro I. Até para você muda gabinete, dissolve o Congresso. Sim. Sim, e isso é uma crítica liberal, veja bem, eu estou... sim. Porque isso é uma questão de liberdade individual também, entendeu? Então ele usou o poder moderador durante esse período, mas existe, o que você quer me dizer assim, existe uma justificativa para que isso aconteça. Sim, está lá previsto na lei. Previsto na lei. Previsto na Constituição, melhor dizendo. Mas isso aí, na realidade, não fere os direitos individuais. Fere porque, olha o tamanho do Brasil.
aqueles jogos políticos só ia afetar a elite do Rio de Janeiro. É verdade. Falando que mora em São Paulo, Recife, Belém, Sequer sabia, demorava para chegar a notícia. Demorava meses, semanas para chegar uma informação. Ele queria que na realidade o governo federal não atrapalhasse a vida dele e que ele tocasse a vida. Uma boa parte das revoltas e reclamações do Brasil eram mais sentido não me atrapalhe do que vem aqui me ajudar. Perfeito. Porque o Brasil era muito grande, então, historicamente, Portugal, ao contrário do que do que dizem os críticos, ele deu liberdade para as regiões, era bem descentralizado. Então aqui as pessoas começavam a se organizar, resolver seus problemas e não quer que o poder central fique te amolando. Isso seria as críticas do Brasil eram justamente nesse sentido. Uma ideia tipo de uma república federalista se caminhava? Você pode afirmar isso? Que por conta dessa questão geográfica e da distância, ali aquelas comunidades tinham que se organizar em si mesmas ali. Será que era meio que essa a ideia política, de organização política na região? Tem uma questão histórica, né? Aí eu vou chegar na República Descentralizada. Tem uma questão histórica. Portugal sempre foi, no Império Colonial Português, deu muita autonomia para as regiões. Era uma coisa histórica que vem desde a Reconquista e que ficou conhecido como municipalismo, no qual os municípios têm forte autonomia. Na realidade, tinha 3 esferas. A local, município, a regional, que depois virariam estados ou províncias, e a portuguesa, a central, pensando ainda no Império. Então, mas na realidade, então, Portugal deu muita liberdade com esse municipalismo. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a primeira Câmara de Vereadores das Américas foi a de São Vicente. Por quê? Foi uma ordem lá de Portugal? Não, foi uma coisa espontânea. Eles já se reuniram, olha, vamos ter que coordenar a vida daqui e resolver nossos problemas. Isso aí foi assim, era uma realidade portuguesa herdada no Império do Brasil de ter uma mentalidade descentralizada. Certo? Então a mentalidade era uma monarquia descentralizada. Aí quando veio o Brasil republicano, herdou essa descentralização, mas também com forte influência americana, né? Tanto é que era aquele livro como a influência americana foi forte na Primeira República, aquele livro que critica os Estados Unidos, que é do Eduardo Prado, A Ilusão Americana, foi censurado no Império por criticar os Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, esse livro é esquecido, é um livro muito bom. E aí, então, o Brasil juntou duas coisas, fez uma coisa esquizofrênica, juntou a tradição portuguesa de descentralização e importou o modelo americano de estados com autonomia, né? Que, aliás, está certo. O certo da República é ser descentralizado. Haja vista Suíça e Estados Unidos, 2 excelentes exemplos, 2 nações ricas que funcionam muito bem, porque em boa parte tem autonomia lá na Suíça os cantões e nos Estados Unidos os estados. Então, até 1930 o Brasil era descentralizado, era uma república, mas com ainda aquela herança descentralizada da monarquia e misturado com o modelo norte-americano. Era tão descentralizado, os estados tinham tanta autonomia que por exemplo, o estado de São Paulo aqui, ele tinha o seu próprio processo civil. O primeiro Código de Processo Civil Nacional do Brasil é de 1939. Então, o Estado de São Paulo tinha o seu próprio Código de Processo Civil. A questão da autonomia era tão valorizada que o nome de um imposto, por exemplo, se São Paulo tinha o direito de cobrar imposto de Minas Gerais, esse imposto era chamado de imposto de importação. Caramba, Você vê a autonomia que havia. E o governador era chamado de presidente. Presidente, não era chamado de governador. Não era governador, era presidente de São Paulo, presidente de Minas Gerais, presidente do Rio de Janeiro. Então a autonomia era gigantesca. Cara, a ponto do exército brasileiro, lá pouco antes, 1906, 1907, o exército do Brasil mandou mandou um monte de gente treinar na Alemanha. Só que a guarda paulista mandou treinar na França. Por isso que por isso justifica até a mentalidade, por exemplo, que justifica uma revolução constitucionalista, por exemplo, né? O exército de São Paulo vai tomar armas e vai partir contra, né? Porque vai defender sua autonomia. O Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul também.
Professor, deixa eu me apresentar. Opa, PV! Bem-vindo, PV! Camarone! Estamos aí. Chegou aí. Professor, prazer Substituto falar PV com o foi no senhor. banheiro. Médico pessoal. também. Também, eu sou nefrologista. Eu sou especialista de rins. E- Do Olha, eu rins. já tive Rins. pedra no rim, viu? É, Olha, Cuidado, que senão ele rouba um teu aí. Imagina. Tô brincando. É um prazer falar com o senhor. Eu ia até perguntar se nesse sentido, até a questão de nome da República do Café, a República do Café com Leite, né? Era o protagonismo de 2 estados, bem no início dessa república, dessa nascedora. E eu ia perguntar para o senhor, isso evolui, acho engraçado, não à toa, com uma centralização mais para frente de um Brasil que tem até a estética da capital de um gênio, mas um gênio comunista. Manifestamente. Um gênio, né? Ele aparece nos livros, ele é insigne, o rosto dele é conhecido mundialmente, mas de estética comunista, e a gente decai como república para uma centralização pífia, sem valor. Faz sentido isso? E uma perda do belo, né? E uma perda estética. total, né? Então, o mundo inteiro caminha por uma centralização. Mesmo os Estados Unidos, que os Estados Unidos, a Inglaterra não colonizou os Estados Unidos, colonizou 13 colônias, com autonomia e administração independente. Aí quando os Estados Unidos se formou, sempre houve aquela desculpa entre os que queriam a centralização e os que queriam a descentralização, né? E de lá, de 1776 até hoje, houve um caminho de centralização. Todas as nações passaram por isso, França, Portugal, Espanha, todo lugar, mesmo a Suíça, né? Que é o grande exemplo, também passou por um processo assim. E o Brasil não foi diferente, é uma coisa mundial, é uma coisa que se funda muito na mentalidade de Rousseau e de Hegel, de Estado forte, estatólatra e tal. O Rio de Janeiro, então, era uma capital, vamos dizer assim, orgânica, né? Era uma coisa que surgiu naturalmente, já era uma cidade que existia, que tinha o seu urbanismo barroco, né? Lógico, sofreu muitas reformas e hoje o lado barroco do Rio de Janeiro se perdeu muito, mas ainda tem vários monumentos lá e tal. Então ela cresceu organicamente, se escolheu uma capital de uma cidade que já existia e tal, foi tudo tranquilo. Agora Brasília realmente é uma coisa completamente artificial. É um lugar que não existia, que sabia que o índio não morava lá, né? Porque lá é um divisor de águas extremamente seco. Porque lá é um planalto, tá 1.300 metros de altura, se não fala na memória, e é um divisor de águas, ou seja, lá tem nascente, mas não escoa água para lá. Então é muito ruim de morar lá, porque nenhum índio vai lugar num topo de um planalto seco, que as águas não afluem, elas defluem o lugar. A água tá fugindo de você e não indo pro teu lado. O Lago Paranoá, que é um lago belíssimo e gigante, é um lago artificial que foi construído para melhorar a umidade da região. Pra você ter ideia do nível de secura que é lá, daquele cerrado. Por exemplo, São Paulo é um lugar ideal para a cidade. Como foi de 3 rios, e com morros que servem de proteção. Então você tem água à vontade, você tem proteção. Agora Brasília é um delírio. O problema é o aeroporto de São Paulo, que com bica quer dizer nuvem baixa, né? Não, ali foi muito escolhido. Agora Brasília, os índios não moravam lá, porque os índios são inteligentes, eles conheciam o lugar. Assim como eles não faziam construção na beira do Itajaí, porque tem a enchente, né? Eles não iam morar no Planalto Central, que era o pior lugar que você tinha no Brasil para morar, que lá não dá. Então, primeiro, escolheram o pior lugar para fazer a capital, já começa o delírio. E para levar a infraestrutura para construir uma cidade, né? No final, o desespero do JK de construir a capital, levaram tijolo de avião, gente. Imagina. Nossa, que o custo. Agora, que interessante, não é a biografia de outros acusando o Juscelino, a autobiografia dele, é ele falando, se a autobiografia dele, falei um pleonasmo. Ele diz que ele foi para o Egito, quando ele era governador de Minas Gerais. Quando ele foi no Egito, ele ficou encantado com a história do faraó Agamenaton, se não me engano, Agamenaton, que construiu uma nova capital. Então, ele se inspirou no Egito. Não, bizarro. Mas eu acho que já é de proposta, porque assim, vamos fazer a capital política lá longe, onde ninguém quer ir. Exatamente, ninguém quer ir. Pra eu poder dominar de uma forma que... Então, eu não sei se ele foi burro e esperto demais. Mas existe um paralelo histórico muito parecido chamado Versalhes.
Versailles Também. foi construída exatamente para sair da turba de Paris. É lógico, Paris mais violento, uma outra época, uma outra civilização aqui, mas fugiu do coisa e permitiu um centro da nobreza frequentar com toda tranquilidade. Ninguém está sendo ameaçado de nada. Na biografia do Tancredo, se eu não me engano, acho que é na dele, eles falam um pouco da construção de Brasília. O Tancredo foi um dos caras que estava ativamente ali envolvido e tal. E essa questão da infraestrutura, material para você levar e construir a cidade e tal, e tinha um monte de sobras de campanha, que isso de alguma maneira, isso meio que, sabe os escândalos das empreiteiras? Talvez a construção de Brasília seja algo que fosse uma proto-construção desse sistema, né? Porque isso não era crime, porque não tinha lei disso na época, mas essas sobras, isso está na biografia, isso é livro, né? Essas sobras de alguma maneira foram aproveitadas politicamente para avançar os nomes dos idealizadores daquela construção ali. Agora, o que é interessante, o Brasil tem até um livro falando isso, que lá é cheio de símbolo esotérico, lá, né? É a ave fênix, na realidade não é plano piloto, é a ave fênix com 23 graus e meio, inclinação declíptica, né? Que é o país tropical. Tem a Catedral de Brasília inspirada em templo egípcio. Aquilo ali é A Avenida Larga no Egito era símbolo de culto ao sol, né? Porque a sombra some, né? Se você vê num país tropical, você tem que fazer rua estreita para ter mais sombra. Então, Ouro Preto é estreito, o centro de São Paulo é estreito para você ter sombra. Você anda nas cidades italianas que são quentes, as ruas são estreitas. Não é porque os caras são bufos, fizeram rua estreita. Não, são inteligentes para ter sombra. Aí um lugar que é um forno seco faz ruas largas, sem sombra, com sol inclemente em cima. Só tem uma razão de ser isso. Inclemente é bom. Inclemente é uma palavra perfeita. É um culto ao sol. E de fato aquilo é um culto ao sol. Aquelas duas conchas no Congresso Nacional, uma para baixo, é um símbolo dialético de captação das forças telúricas e forças celestes, se bem que agora tem uma nova interpretação, né? Aqui é para colher a propina e aqui é para abafar. Né? Não, pô, trouxeram comunista pra construir isso. E ainda trouxeram comunista pra construir isso tudo, velho. A porra dos caras. Quem fez o plano foi o Lúcio Costa. Os prédios são do Oscar Niemeyer. Que, diga-se de passagem, ele podia morar no prédio que ele fez. Ele morava lá como é que chama? Vieira Solto, num prédio que ele não fez. Ele não construiu o prédio pré-Niemeyer, que era extremamente agradável. Ele nunca morou num prédio que ele próprio construiu. Não, filha da puta do caralho. E mais, aí você anda lá em Brasília, que é uma cidade que não tem esquina, né? Porque lá não tem esquina. Não tem farol. Tem farol, não tem esquina. E aí você vai lá, tem o setor, olha que coisa genial, tem o setor dos hotéis que não tem restaurante, aí tem o setor dos restaurantes que não tem hotel. É isso. Né? É isso. Então, quer dizer, uma coisa extremamente agradável você passear por lá, né? Mas tem um carro. É uma ideia comunista, né? Porque vai centralizando, né? É isso. É claramente comunista. Quando o Lech Walesa esteve em Brasília, que foi o herói da redemocratização na Polônia, ele esteve em Brasília, né? Em Brasília, ele criticou o Niemeyer, criticou violentamente o Niemeyer. Quando ele chegou em Brasília, ele falou: isso aqui está parecendo uma cidade soviética. Mas é isso. Porque é o dirigismo central. Ele depende da racionalidade, da inteligência. É isso que é o comunismo. Quando você vai no fundo é partido. Aí vamos falar do real, né? Não vamos falar do utópico. Aquele que todo mundo fala que ninguém nunca fez certinho. Vamos falar daquele que existiu. Ele sempre termina numa oligarquia, que é o partido. Que faz o planejamento central. Eles. Você vê no Museu da Alemanha, na Alemanha Oriental. Exatamente. Você vê as coisas que a Alemanha Ocidental tinha, que a Alemanha Oriental tinha. Você vai na parte oriental de Berlim, você vê, né? E aí você vê que os mandatários, os signatários do partido na Alemanha tinham carros melhores, tinham mais ração de leite condensado. Todo mundo conta essa história. Óbvio. O líder da Alemanha Oriental tinha uma ilha. Essa ilha não podia aparecer nos mapas da Alemanha Oriental. É verdade, velho. Tinha uma ilha para o líder da Alemanha Oriental, e eles com os Pinscher, com mais de 50 quartos. Era uma ilha lá perto não lembro o nome da cidade. E ela não podia aparecer no mapa. E, de fato, os mapas da Alemanha Oriental não punham
Essa ilha. Ela não Tem uma lenda existia que o pros Fidel alemães, também né? tinha, né? Tem uma lenda que o Fidel também tinha uma, né? Tem, chama Cuba. Não, mas é uma Cuba. própria dele. Não, mas dele. Mas não é? É onde ele guarda o Rolex. É essa ilha que ele guarda, a ilhota que ele guarda o Rolex. Então essa turma vivia nababescamente à custa capitalismo para mim, socialismo para vocês. Tipo na Vila Madalena. Né? É tipo vocês pegarem o Lula não com um duplex no Guarujá. Já seria bastante burguês o cara ter um duplex no Guarujá. Era um triplex no Guarujá. São sempre essas pretensões dos signatários de terem a vida boa burguesa. Essa é a disputa. Tá cheio de comunista morando em Paris. Assim vai. O Animals Farm, né? Como é que é o Não são muito iguais que os outros, né? É isso aí. dos animais lá, como é que chama em português, cara? O Animals Farm? Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos. Muitos dos exilados do Brasil na ditadura, os comunistas, não foram se exilar na União Soviética, Cuba. Não, França. Paris, Chile. Uns foram para os Estados Unidos, olha a cara de pau. Né? Verdade. Para os Estados Unidos. Ela foi se exilar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É impressionante a cara de pau dessa turma. É engraçado, né? Mas hoje você tem brasileiros se exilando nos Estados Unidos também. Não, mas é por outra razão. Mas tudo bem, é isso que eu quero trazer. A gente vê um baita desequilíbrio de poder no Brasil hoje, né? Você vê um judiciário atropelando todo o resto. Tá hipertrofiado, né? Hipertrofiado. Tá faltando um poder moderador. O contrapeso. Aí vem, já vou perguntar a pergunta do Carlos Fernando aí. Você acha que um poder moderador resolveria esse desequilíbrio? Resolveria. O Brasil tá com saudade do poder moderador, né? Então, o poder moderador justamente entraria em ação num caso como esse. Né? Num caso como esse. As decisões, você viu agora que a primeira turma ratificou a decisão do... já era esperado. Né? Em relação ao X, né? Ao X. Ao X, Elon Musk. Inclusive estão até querendo aprender a aeronave Já colocou. Da Starlink, que não tem nada a ver com o X, né? Que é uma outra. Não tem nada a ver. Isso é um absurdo, porque vai impedir investimento no Brasil. Qual a segurança jurídica? E ele lesa os sócios da Starlink que não o Elon Musk. Porque a Starlink não é só uma empresa só dele. Se não me engano, ele tem 40%, é uma coisa assim da Starlink. Então tem outros sócios. Então você penaliza os sócios que nada tem a ver. Nada tem a ver. Num procedimento que foi tomado de forma monocrática, em sua maioria. Não foi nem provocado para tanto. E a desproporcionalidade de vetar 20 milhões de brasileiros de usar um negócio. Era que nem. Lembra quando quebraram o WhatsApp? Lembra como todo mundo ficou puto da vida? Porque o juiz era um processo do Piauí, se não me engano, era de um rincão bem afastado. E naquele processo policial do Piauí, o WhatsApp não deu tal, o juiz falou assim, então cesse tudo. O Brasil parou por causa do caso do Piauí. Todo mundo ficou puto da vida. Eu falei, cara, eu trabalho com isso. Paciente, todo mundo, jornalista. Dia a dia dos brasileiros. Ele falou, não volta. Todo mundo achou normal. O que mudou agora? Qual que é diferente do WhatsApp com o X? Porque é que tem o Elon Musk, tem essa questão política que vem se engrossando, mas qual que é a diferença? Continua sendo uma violação, então é bizarro o que está acontecendo hoje. Você vê assim, tipo, a gente precisa de uma desobediência civil no estilo Turô, assim, para poder resolver isso. Como que um conservador resolve esse tipo de problema? Vixe, complicado, viu? Porque teria que ter muita mobilização popular, conscientização, né? É difícil. Não é fácil. Esse autoritarismo, porque toda né? a estrutura do Brasil favorece quem manda, né? Então, como o Brasil, os estados não têm muita autonomia, então você fica refém do poder federal, né? Você acha que a gente não... O que você faria hoje? Você vai dia 7 de setembro, por exemplo? Hã? Você vai dia 7 na... não, acho que eu não vou, não. Porque eu acho que não é por aí que vai. Eu acho que é legítimo o protesto, claro, fazer, mas eu acho que o problema é mais sério. Né? É bem pessimista. Né? E talvez o momento de engajamento político do Brasil hoje seja muito diferente da época das grandes manifestações, né? Pelo menos é o que a gente presencia no dia a dia. O brasileiro está de saco cheio de política, né? E também tomou reveses que toda aquela prisões arbitrárias. E depois daquele 2013, 2014, 2016, você não tinha essa hipertrofia do poder judiciário. Isso é verdade. Era uma coisa que a pressão popular ela
ela reflete melhor no Congresso do que no Poder Judiciário. Então lá era um protesto que atingiu a Dilma e pressionando o Congresso. Aqui é um protesto contra o Poder Judiciário que não depende do voto popular, né? E o contrapeso do judiciário, que seria o Senado, É, a o gente Senado não... é o grande contrapeso. né? Ah, mas esquece, né? Esquece. Né? esquece. Não vai dar em nada. Não, você até vê, cara. Você vê alguns senadores, corajosos senadores, e é muito louco porque esses corajosos senadores, tem um ou outro ali que vai e peita mesmo. Se você for ver, eles são eleitos há pouco tempo. Eles não têm aquela longa carreira política, sabe? Para você poder criar um rastro que pode ser complicado depois do ponto de vista jurídico. Então você pega um Girão Sim. da vida, esse menino de Minas Gerais lá, como é que O chama? Nicolas. Não, mas ele não é senador. Ah, não, ele é deputado, é verdade. O tal do Cleitinho. Cleitinho. Cleitinho, que tá sempre com a camisa da América Mineira, muito engraçado. Nossa, Cleitinho. Cleitinho é bom, velho. Cleitinho. É, São tudo figuras novas, né, cara? E aí, sabe o que me chamou a atenção? Ontem, acho que ontem ou antes de ontem, eu vejo o Bolsonaro falando, tipo, mas calma aí lá, né, meu? Não pode também Bolsonaro também, eles falam um monte de bobagem. Não pode, impeachment talvez seja demais, tipo, sério? Cadelinha do judiciário. Sério, Vai mano? se fuder. Sério? Sério que você tá falando isso mesmo? Não, é inacreditável. É inacreditável. Não, É então, É inacreditável. É inacreditável. aí você fala, caralho, irmão, só ganho pessoal mesmo? Você tá realmente... Não, o que ele falou foi inacreditável. Não, é medo de cadeia, irmão. Você viu É isso daí? diferente. É inacreditável. Por isso o Bolsonaro pra mim acabou, já faz tempo, né? Lógico que ainda tivesse o Lula, ele votaria nele, mas Sim, melhor eu preferia outro nome, claro. Então... Como que a gente né? Essa que é a questão. É difícil, é muito difícil. Na realidade, eu acho que a única forma de mudar a atual coisa desse caso aí do X seria uma pressão econômica. Pegar. Embargo? Não. Congresso alguém americano. que realmente manda nos bastidores e aí resolver dar um tapa na mesa e querer resolver a questão. Tipo, bastidor, manda nos bastidores. Porque você vê, por exemplo, regimes totalitários, eles não caem com pressão popular, eles caem com racha na cúpula. Sim, um pouquinho mais. Obrigado. Perfeito. Eles tendem a cair com racha na cúpula. Por exemplo, a Bem de União cima, Soviética não caiu ou por guerra, claro, o Hitler caiu por causa de guerra. Ou guerra ou racha na cúpula. Então, a União Soviética não caiu por pressão popular, caiu porque entrou um reformador, o Gorbachev, e aí entrou um racha lá na cúpula soviética, tanto é que teve um contragolpe lá em 91 e acabou. Então vem sempre de cima para baixo, algum racha, alguma fissura em quem manda, né? Os poderes que mandam tradicionalmente em todas as nações é o poder militar, poder econômico e o poder político. O poder político a gente coloca porque não está resolvendo. Aí teria uma questão de poder militar, que também não vai resolver. Então, entraria o poder econômico. Então, pressão econômica uma pressão econômica que não vai ser assim, alguém vai falar, olha, vamos ter que fazer isso. É uma coisa que envolve subterraneamente, uma coisa que envolve por baixo dos panos, claro. Porque dentro do próprio STF o negócio já está... o corporativismo tomou conta de uma maneira... Não, ele acabou. Ali não tem como ter alguém ali satisfeito, se sentindo pressionado economicamente por algo. Não é assim falar, que funciona. Não é assim. Do Supremo a gente não pode esperar nada inovador nesse sentido. Né? Eles inovaram Inclusive, vocês gostam aí de Platão. Platão já comentava da força econômica capaz de mudar as coisas e tal. Então, essa coisa de força econômica já vem de longo período, né? Há um mito, né? O mito da democracia, da força popular e tal. Mas isso é só um mito. Quando chega em altos poderes, não estão nem aí porque o povo quer ou deixa de querer. Mas de uma certa forma, o poder político ele está acima do poder econômico na hora da decisão. Desde que o poder econômico permita, né? Não sei, por exemplo, você pega a Venezuela é um exemplo do contrário. Mesmo as forças econômicas não conseguiram suplantar. Mas é que lá errou na origem, né? Lá eles fizeram um golpe, depuseram o Hugo Chávez, não me lembro o ano, 99, 2000, agora não lembro o ano. Depuseram o Chávez e aí teve uma briga entre eles e o Chávez espertamente conseguiu
sair vitorioso desse choque. Mas eles tinham deposto o Chaves, né? Eles chegaram a depor o Chaves e não souberam trabalhar a questão, né? Agora, a Venezuela ela tem um problema que é o vício do petróleo. Um país que é viciado em petróleo daí tem um caminho muito diferente. Porque aí, como é uma economia viciada em petróleo, você comanda o petróleo, você manda na nação, claro. Aí acabou. E tem a cooptação do poder militar lá também, que é um agravamento, que torna isso mais difícil de resolução, né? Eu sou totalmente contra golpe. Eu acho o golpe aqui no Brasil uma coisa nunca deu certo, horrorosa, nunca deu certo. A gente vive dessa merda e nunca funcionou. Não tem que resolver de forma de golpe. Constituinte. Hã? E constituinte. De jeito nenhum. De nenhum. Mas... É uma ideia totalmente infeliz. Aí que o Brasil vai quebrar mesmo. Aí o Felipe Neto vai fazer a Constituição. Exato. Aí acabou. Felipe Neto, Tiririca. Você viu o exemplo de força econômica atual no Chile, né? Então, elegeram lá o Boric, que é uma esquerda melhor, né? Mas ele quis reformar a Constituição. Aí o povo lá acordou. Opa, peraí. Aí os empresários começaram a financiar gente para fazer campanha contra a Constituinte, o povo acordou, não passou. Não passou. Foda que o poder econômico tá meio que em conluio, né? Porque Esse é um problema. O Estado ele inchou tanto e ele tem tanta força sobre o empresariado de uma forma geral e tem tanto dinheiro rolando aí que tem um lado que não quer. E tem a imprensa mexer. Também, tá? Que a gente tá esquecendo da imprensa. Também a imprensa. Essas duas forças políticas, econômicas, e ação política, elas também estão envolvidas no conluio. No rolê. No rolê, também estão no rolê, né, cara? Ou seja, O caso do Brasil é muito difícil. É muito intrincado, né? Então, onde a gente vai parar? Mesmo porque a gente não tem não vai parar de piorar. Conhecimento. Porque a gente estava falando de maçonaria, de conchavos e tal. A gente não tem todo o grau de conhecimento possível para analisar quem que poderia resolver as coisas, né? A gente não tem essa análise completa, né? Mas onde que... Então é Guarulhos? A saída é Guarulhos, é isso? A mais imediata não tem... você vê, o pessoal sempre sonha, né, com reformas, Cuba tá aí comunista faz tempo. E olha, não faltou pressão popular, protesto. Embargo. Lei. Vamos criar uma lei para resolver o problema. A Venezuela tá assim há 20 anos. Então, não resolveu. A União Soviética durou mais de 70 anos. Então, como é que você... Vamos mudar o calendário. As coisas duram muito. A ditadura, o totalitarismo dura bastante. Pode durar bastante. Né? Então, não é assim, não é fácil. E é louco, né? Porque você tá falando assim que o poder econômico é o que tem de mais viável e possível para você poder mudar isso, né? E ao mesmo tempo, você pega um marxismo cultural, todo o esquerdista, a escola de Frankfurt, teve que desviar da ideia econômica. Teve. Porque Mises vários liberais da economia, eles acabaram com a teoria do capital de Marx, não é? E a dominação veio a ser cultural. Eu nem chegaria nesse ponto, cara. Eu diria que hoje o que a gente vive é uma degeneração e alguma coisa rala de getulismo. Então, desde o Getúlio, a gente vive neogetulismos dos intendentes ali do poder político. Exatamente, cara. É isso mesmo. Para mim, o pior presidente do Brasil, eu falo isso tudo para tudo quanto é lado, foi o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas destruiu o Brasil e o Brasil de hoje é um reflexo, muito do reflexo do Getúlio Vargas. É a CLT, é a centralização, é o MEC, né? Então, é essa tudo muito de ruim do Brasil hoje vem do Getúlio Vargas. E esse assistencialismo também, né? Que piorou demais. E aí você gera um curral eleitoral e tal. Né? Porque o sucesso de uma nação não essa é a Margaret Thatcher que fala, não é você aumentar a assistencialismo e diminuir. Significa que as pessoas estão progredindo na vida e ganhando dinheiro, né? A resolução é muito longo prazo, então, né? É muito longo prazo, porque o Brasil também está numa decadência moral terrível. As pessoas não estudam, as pessoas não valorizam saber, não valorizam a boa moral, não valorizam a sindérise no princípio que eu falei. Então, isso aqui também é muito reflexo do povo, né? Aí já é o mundo inteiro, não é só o Brasil. Eu já vi a decadência da França, por exemplo. Era o grande dos Estados Unidos também. Então,
nós vemos uma decadência assim, mundial. Eu Quando acho- você tem episódios de muita, desculpa, Imagina. de muita decadência, assim, de muita crise, isso aí pode terminar mal numa guerra, né? Ou você puxar o final, você espera uma grande guerra. Não sei quando vai ser, mas se espera uma guerra. Assim. Tem um americano, pegando esse tema que o senhor levantou, tem um americano chamado Graham Allison, e ele escreveu um livro chamado A Armadilha de Tucídides. E ele propõe, e ele estudou a guerra do Peloponeso, que era uma Esparta, que era a potência militar, um poder já estabelecido, mas satisfeito, e de certa forma estático, porque essa era a raison d'être da sociedade espartana, versus uma potência comercial ascendente militarmente, Atenas, no caso, a China. Então, quando você pega essa substituição, essa troca de poderes, impérios não caem de forma sutil. Não, cai em forma de guerra. Caem num grande boom. Exatamente. Então, a gente espera, não sei se vai ser, pode ser via Oriente Médio também. Tem várias feridas abertas, né? Várias feridas abertas, pode ser ver. Se o Irã consegue uma arma nuclear, e agora? O Irã é aliado da China, Israel é aliado dos Estados Unidos. Voltamos à Guerra Fria. Talvez uma guerra quente aí. É agora quente, Esse é o uma medo. guerra, uma Bastante guerra quente. biológica. O mundo tá começando a trilhar caminhos perigosos atualmente. Cara, que coisa doida, velho. E você vê, eu acho que essa questão da briga pelo protagonismo China e Estados Unidos é uma coisa bizarra. O que está acontecendo, o que a China começou a fazer de acordos bilaterais com os países da União Europeia, comprou porto na África, na costa da África, comprou mina de minérios raros no Brasil, na Argentina. Na África, eles Na estão África, montando uma base militar na Argentina, que agora o Milei quer segurar, mas eles estavam em vias de. Cara, é a mesma coisa que a Inglaterra fez no Império Vitoriano. Ela foi construindo postos. A Índia é o grande posto, né? O Raj é o grande posto. Tudo era isso, entrepostos comerciais do mundo inteiro. E os Estados Unidos também. Só que os Estados Unidos não está conseguindo nem manter os Não, seus. eu digo, né? Mas na Exato, época, né? A Back in the day. E Back bases in the day. militares e o caralho. Exato. Guantánamo, que é o Guantánamo? O maior tapa na cara. Mas isso não. Eu E, volto. e as grandes sociedades, né, cara? Quando você pega, né, Atenas, quando você pega Roma, tem sempre a mesma narrativa de fim dessas grandes sociedades que acabam nesse período de crise cultural. Talvez a crise cultural e a degeneração da sociedade, manifesta pela crise cultural, ela vem ali um capítulo antes da crise, dessa deflagração bélica, vamos chamar desse jeito, né? Não, essa de que o Império destrói também por causa de outro também não é regra, assim, não é uma coisa absoluta, porque Roma caiu sem ascensão Sim, exato. de outro império. Lá caiu pelas suas próprias bases, fraqueza, decadência moral, questões econômicas também, né? Tamanho do Curiosamente, império. ela teve tabelamento de preço, não deu certo, gerou uma crise violenta. Porque E revolta fundiária. eu acho uma das poucas consequências inevitáveis. Começa a acontecer isso porque a moeda não vale mais nada. Essa é a prova da ineficiência do Estado. Então, mas isso não é um problema das democracias liberais? Esse não é um problema intrínseco da democracia. A gente fala Hoje está do falando sistema isso? democrático. hoje, do sistema. Não, ele está falando A hoje. democracia moderna, Isso. sim. É isso, isso que então, você tá falando. porque aí abre espaço para você ter um outro lado que ele é mais autoritário, mas ele sabe o que quer. Enquanto nós estamos nos destruindo internamente. E aí abre porta para os caras entrarem. E tanto é que o que resolve isso pela nossa close é uma monarquia. Essa é uma questão. O que Ou resolve- regime verticalizado. No caso, a China, que é o que segundo. É uma Esse é degeneração. doideira. né? A China é uma espécie de Esparta, tamanho família. É isso. entendeu? Puta que pariu. Exato. Deus me livre. Isso, é exato. Totalitária, Olha, militarizada, cada vez mais militarizada. A coisa só não é pior porque a chave do cofre está na mão dos Estados Unidos, né? O poder financeiro Fiat. está na Sistema mão Fiat. dos Estados Unidos. E o segundo e terceiro não está na Não China, está em Londres, né? E tal. Então o mercado de ouro não é negociado principalmente na China, nem os juros internacionais não são na China, o dólar ainda é a principal moeda. Então eu acho que como estratégia, se eu fosse chinês, o Xi Jinping, antes de fazer uma grande guerra, eu atacaria o sistema financeiro. Eu desenvolveria um sistema financeiro autônomo, porque sem um sistema financeiro para ombrear com dólar, vai ser muito difícil você financiar uma guerra. Eu acho que isso está tão certo Eu que os também- BRICS, o banco dos BRICS,
é a exata iniciativa de criar uma reserva econômica mundial. Porque Eu sei, isso, mas é que ela ainda tem a sombra do dólar. sem dúvida, diria até que ela entrou para a Organização Mundial do Comércio em 2001. A entrada da China para coisas grandes que valem a pena tem 20 anos. Esse jogo é anglo-americano, ele é Inglaterra. É um Estados jogo Unidos. complexo, porque imagina se as moedas tivessem padrão ouro. A China já poderia atacar os Estados Unidos, porque as moedas antigamente tinham lastro no ouro. Sim, até 72. Com essa Nixon e acabou. Né? Então, agora quando você tem um sistema financeiro viciado, aí a China sem controle desse sistema financeiro, fica difícil uma vitória. Eu queria perguntar, nessa mesma sequência, como é que o senhor vê a questão do Bitcoin? Se isso é uma questão de defesa dos estados e dos indivíduos, ou se isso pode agravar, ou se isso não vai ter impacto nenhum, porque no final das contas o que importa é dólar e ouro, enfim, como é que é a perspectiva nessa história? A gente tem um monte de adeptos aí dos bitcoins e tal, mas como é que, em termos de ativo, como é que a gente enquadra e complica esse cenário com a questão do Bitcoin? Então, o Bitcoin, eu não sei nada do lado técnico. Eu vou falar mais uma análise assim mais histórica e tentar assim pegar por outro ângulo, né? Primeiro que o Bitcoin já foi institucionalizado, ou seja, grandes instituições já colocaram as patas lá e acabou. Depois que a BlackRock começou a negociar... Acabou, velho. Só que aquele negócio comprar o índice do Ibov. Aí acabou, não é mais aquela aura romântica que o Bitcoin tinha. Depois que a BlackRock institucionalizou, acabou. Vai sofrer pressão do mercado e tal. Eu acho o Bitcoin como uma coisa a mais, né? Ele não é um substituto, igual o ouro não tem. O ouro é a grande reserva de valor da humanidade. Sempre foi e sempre vai ser. Foi até 74 como base do dólar, né? Uhum. Mas ainda é uma referência. A principal referência que tem é o ouro. Vamos supor que a civilização aconteça uma terceira guerra mundial e se destruiu todo o sistema financeiro. O ouro vai continuar valendo. Não tem jeito. O ouro é a principal base de tudo. O Bitcoin vai se somar a novos elementos, como diamantes, pedras preciosas, quadros. Mais um ativo. Moedas finas, mais um ativo. Mas não um ativo de lastro. E ele é muito mais líquido, né? Não tenho nenhuma coisa dessa visão romântica, o Bitcoin vai salvar, o Bitcoin é o futuro, não. É que normalmente os caras metem um cenário apocalíptico, né? Acaba o mundo, aí volta... Que vai valer então, só para falar aqui... Mas volta a energia, o argumento, né? O argumento, né? É assim, acabou o mundo, todo mundo tem... Aí, bom, vai lá, voltou. Vamos pensar num cenário extremo, né? Voltou a energia, você pode voltar, teoricamente, a transacionar Bitcoin. Esse é o argumento, né? Ok, ele é mais líquido, né? Ele é mais acionável do que e mais capilarizável do que o ouro, né? O maior argumento é que ninguém pode ter acesso a segurança. Esse é o maior argumento dos caras. Porque com a chave Bitcoin... Mas eu vou só corroborar. Ameaça de guerra, como recentemente já acontecido, faz o investimento no ouro e pro explodir. Por exemplo, um teste de força, de estresse do Bitcoin foi a pandemia. O Bitcoin caiu, então não é toda essa maravilha. Você lembra que o Bitcoin caiu? Não me recordava disso. É verdade. Também nunca tinha pensado nisso. Foi um teste de estresse negativo para o Bitcoin. Exatamente. Porque se ele era uma coisa assim tão espetacular, na hora da pandemia, que é no tinha que caso explodir, extremo, né? ele tinha que aumentar o valor, ele diminuiu. Então significa que ele vai flutuar como um outro ativo. Ou a correlação não é direta, né? Então. Mas o ouro sobe, é isso. O ouro sobe. Sempre sobe. Mas é louco, né? Porque eu entendo, e eu tô de novo fazendo advogado do diabo aqui. Mas o próprio ouro, ele foi fraudável, né? A história da própria moeda do ouro foi misturar ela com prata. Sim. E o Bitcoin não tem isso. Você não consegue inflar a base monetária com o Bitcoin. Entendi. Entendeu? Você não consegue criar inflação com o Bitcoin. Com o ouro você consegue. Com o dólar você consegue. Mas é que o Bitcoin ele tem outros fatores. Por exemplo, pessoas que perdem a chave, também pode alterar o preço artificialmente e tal. Então ele não está isento de flutuações do mercado. Mas ele vai estar, mas não é a inflação por aumento de base monetária.
que é o maior problema de qualquer... Mas eu votaria, De qualquer sistema monetário. mas eu votaria num ponto de crédito, enquanto moeda, enquanto crédito. Entendo. Você tem que acreditar, credo. Eu acredito que aquilo vale isso. Eu vou acreditar nisso. Isso é difícil. A questão de valor, cash value, o que tem valor real? Tem guerra. É real. Não, Você sim. ele é um hard asset, né? O negócio, essa ideia de ouro, e essa ideia dele é a reserva, é essa ideia, ele é a base de todas. Não é para ser usado, ele é para ser justamente uma reserva. É bom estar tradando em bonds, em outras coisas, outros Exatamente. títulos mais dinâmicos, né? Do cenário moderno. Deu ruim, ninguém vai comprar Bitcoin. Eu acredito, e o stress test está dado aí, o stress test fantasticamente. Então, mas o ouro sobe em toda crise. Esse é crise mundial, o ouro sobe igual. O ouro é o grande termômetro. É. Não adianta, o ouro é a grande referência da humanidade, não tem como. É lógico que, historicamente, tem outros povos que criaram outras referências. O Império Romano, o salário vem de sal, né? Então era o sal que negociava, outros povos negociavam conchas, e a concha era um valor, e assim vai. Né? Então, vários povos emprestaram valores diferentes para coisas diferentes, mas o ouro é uma regra, isso aí não tem jeito. Eu quero mudar um pouco de assunto aqui. Queria falar um pouquinho da Segunda Guerra Mundial, que é algo que me apetece muito. Só para falar uma outra coisa que eu achei engraçado, que nunca vai ter, você vê. Ainda falar algo da psique humana. É algo muito bem relatado, inclusive pessoas que viram uma questão chamada a febre do ouro. Já ouviu falar? O cara realmente vai pro garimpo. Tipo Serra Pelada. Tipo, é fato constatado. A febre do ouro. O cara entra no negócio, ouro, aquele negócio brilha, o cara baba, saliva. É uma questão estética, né? Você nunca vai ver isso pro Bitcoin, nunca, ever. Esteticamente, eu sou ouro. A estética. Nunca vai ter a febre do Bitcoin. Depois você nunca vai poder dar um anel para sua esposa, um anel de Bitcoin. Exato. Pura Bitcoin. 28 quilates de Bitcoin. Pendrive de Bitcoin. Puta, que merda. Né? Acabou teu casamento. Agora tá o ouro é um anel muito de mais ouro. rodriguiano, né, cara? É um negócio adianta. ali, cara, sobre os pecados, aquela... Então não adianta. Ouro é ouro, acabou. É isso aí. Professor, deixa eu, falando em mudar aí de assunto, assim, curiosidade, qual que é a relação com a caravela? O quê? A paixão Paixão pela história, principalmente pelas navegações, né? Navegações, era o... Mas é a coisa que eu mais gosto, né? Camões não gosta nada. As navegações. É por causa disso. É mesmo? Então, não vou nem partir para a Segunda Guerra. Não, vamos para a Segunda Guerra. Já não. Eu também acho interessante. Não, acho que é tipo, um pouquinho de navegações, de todo esse advento da coroa portuguesa, influenciada pela igreja, né? Que botou dinheiro para tudo isso. Mas por ideias renascentistas, né? É a mistura dos dois ali, né, cara? Não, mas a navegação tecnológico. Pré-renascimento. Né? Pré-renascimento. 1400. Foi 1415 a conquista de Ceuta. Né? Foi Ceuta? Ceuta, 1415. A história das navegações é espetacular. É a audácia, né? É isso que me encanta. Mais magníficas que se tem. Por isso que eu dei o nome de caravela. O padre Antônio, se não me engano, o padre Antônio Vieira, eu não vou lembrar as palavras exatas, mas ele fala que o povo português tinha um berço muito pequeno, muito pequenininho, porque era Portugal, mas o túmulo deles era o mundo inteiro. No sentido que ele falava, para nascer Portugal, para morrer o mundo. E ele próprio nasceu em Portugal, morreu no Brasil. Essa é a doideira, é um povo muito pequeno. O Brasil foi descoberto em 1500, já para pegar essa ideia das navegações? Então. Existe uma longa polêmica, é uma história bem longa, que na realidade Cabral não descobriu, né? Cabral apenas veio aqui para tomar conta de terras que já eram conhecidas. Né? Mesmo a Carta de Pedro Vaz de Caminha, se a gente pensar bem, ela dá a entender isso, né? Por quê? Porque o Cabral, ele chegou lá no sul da Bahia, num lugar extremamente árido. Um lugar que, se olhando, você fala assim, mano, isso aqui até que é muito pobre, né? Um lugar seco, quente, um forno ali, né? Um lugar realmente muito quente, próximo do litoral ali. Ele não avançou para dentro do Brasil, nem conheceu outras regiões. E, no entanto, a Carta de Pedro Vaz de Caminha está escrito lá, aqui se plantando tudo dá. Como é que ele sabia?
Como é que sabia que aquele Espírito Santo dá? Só tem uma explicação. Alguém já tinha conhecido o território e deu um testemunho para ele na hora. Aí você fala assim, não, mas é que eles perceberam, porque eles não tinham conhecimento científico para saber disso. Uma coisa curiosa que tem em vários locais do Brasil também tem, era o chamado Jardim de Aclimação ou Jardim Botânico. Por que isso era tão valorizado? O bairro da aclimação é por causa disso, aclimação, né? Porque eles pegavam em todos os lugares, França, Estados Unidos, qualquer lugar, eles pegavam mudas de outros lugares, mudas da China, e levavam para um lugar. Para eles testarem se a muda ia crescer, desenvolver e gerar frutos, eles punham no jardim da aclimação ou no jardim botânico. Então, o jardim botânico e jardim da aclimação eram feitos para pegar mudas de fora para aclimatar e ver se a coisa Animais também, né, professor? Animais também. Na aclimação tinha um zoológico, inclusive. Esse de porquinho da Índia, lá no fundo. Eu lembro. Então era coisa de aclimatar. Então, eles eram era uma coisa universal. Como é que os portugueses chegando, supostamente que nunca conheceu o clima tropical, viram lá uma terra seca, quente, falando aqui plantando tudo dá. Opa, tem coisa errada nessa história. O que dá a impressão que é sabido que no tempo de João, Dom João II, 1482, por aí, Portugal fez um monte de navegações que eram tidas como secretas pelo Estado de Português e os documentos foram perdidos no incêndio de Lisboa. Então você tem só referências indiretas para essas navegações. E aí, nessa ocasião, eles teriam estado no Brasil e já teriam deixado alguns colonos. Dias, assim? Não, outros navegadores que a gente não sabe. Um deles que pode ser da mesma família, mas não ele, da família Corte Real. Porque a família Corte Real teve no Canadá, né, antes dos espanhóis. Ou mais na mesma época. Antes ou pouco na mesma época. O Corte Real chegou a navegar. Chegou onde é hoje Labrador, dizem que o nome é por causa de João Lavrador, que navegou com ele, português, né? Aí o João Lavrador ficou lá e acharam, faz uns 50 anos, acharam uma pedra portuguesa lá no Labrador, no Canadá. Caraca. Provando que eles estiveram lá em 1485, 86, por aí. Eles também é sabido que os portugueses navegaram na Groenlândia na mesma época, chegaram em Barbados mais ou menos na mesma época. Olha, se eles chegaram Barbados, Labrador, tudo nessa época, por que não chegaram no Brasil? E isso até justificaria aquele tom de cobrança no final da carta do Pedro Vaz, né? Libera lá meu parente que roubou uma não sei o quê. E aí outro, Tratado de Tordesilhas. Então vamos lá, a Espanha é muito maior que Portugal, né? Essas disputas de terra e de posições dão em guerra, né? A primeira proposta da Espanha, Portugal recusou. Recusou porque a linha passava no mar. Agora, como é que Portugal sabia que a linha passava no mar? Uhum. Por que Portugal lutou tanto diplomaticamente a à custa de até uma guerra com... Não era Espanha, era Castela na época, né? O Tratado de Tordesilhas não é Portugal e Espanha, Portugal é Castela, né? Aí, por que Portugal lutou tanto para puxar as léguas em direção ao oeste, se não sabia se tinha terra? Carta de Pedro Vaz de Caminhas, navegações de Barbados, Labrador, e puxar, lutar pela linha aqui, evidências, né? Outro último argumento, aí a gente vai. Vamos supor que o Cabral tivesse descoberto as terras. Por que ele foi para a Índia, se a Índia já era portuguesa? Quando você descobre uma coisa espetacular, aqui não, vou ficar aqui, vamos ter que investigar melhor. Não, ficou rápido, tal, e agora vou para a Índia. Não faz o menor sentido. Veio o colonizamento. É a mesma coisa. 1532. É a mesma coisa. Você vai fazer uma expedição por um lugar que você já conhece e achou uma coisa espetacular no meio. Você vai, depois eu vou ficar mais tempo aqui. Vou começar aqui a colonizar isso aqui. Eu quero ser o fundador do Brasil. Não dá essa ideia? Não. Ele fica aqui, supostamente descobriu, e já vai para a Índia, que já era conhecida. Não faz o menor sentido. Era a maior armada de Portugal, ele podia ficar mais tempo. Falou assim, não, aqui ninguém me tira. Vai você lá pra Índia que já é conhecido. Vou garantir aqui que não é de ninguém. Não tem lógica nenhuma. E tem outro legal. Não, mas volta depois. Volta depois. Mas tinha Fonte Sal, volta. Eles deixaram uns degregados. E volta em 1532. E depois, é meio estranho esse negócio com os índios, né? Porque então é falado lá que os índios se mostraram amáveis e tal. Da até que conversaram com os índios. Como é que você conhece um território
com uma tribo que Sei lá, uma que língua era... que você nunca ouviu falar e conversou. É a mesma coisa, você sabe falar chinês? Não, você vai lá para a China e fala que os chineses são simpáticos, que houve confraternização. Como é que você vai saber? Que você dá a entender que você conversou com eles. Se você conversou, você sabe a língua. Olha, eles não podiam saber a língua de imediato. Ninguém aprende a língua do Tupi em 48 horas. Significa que já tinha gente que já tinha aprendido a língua. E tem uma outra coisa Boa teoria. tem uma outra Boa coisa teoria. conhecida que aqui para cruzar o Cabo das Tormentas, da Boa Esperança, Bartolomeu Dias. exatamente, e Bartolomeu Dias, ele descobriu que para fazer isso ele tem que fazer uma curva no Atlântico, famosíssima essa curva. Curva. E essa curva leva justamente para o litoral da Bahia, Exatamente. só como uma paradinha. Pode ser que o Bartolomeu Dias tenha chegado lá. Porque, ou pelo menos intuir de certa forma que existiriam terras lá de alguma forma. E se você chega no Golfo da Guiné, é o chamado zero do mundo, que é onde cruza o Equador e o Greenwich, lá nesse zero do mundo tem uma calmaria impressionante. O barco, a vela, chegou lá, morte, porque você não tem pra onde ir. Não tem vento, não tem correnteza. Nada. Perdeu o Playboy. Morriam de medo de ficar lá no Golfo da Guiné. Eles tinham que ficar dando voltas para contornar lá o... É acabar a gasolina no meio da Anchieta. Acabar a gasolina no meio da Anchieta. Exatamente. 2 da manhã. Tá bom. Fudeu. Tá bom. Rodanel. É isso aí. Tá bom. Rodanel. Nem poço tem no Rodanel, aquela Então, merda. acabou a gasolina no Rodanel. E aí tem sempre umas questões que a gente às vezes, quando estuda, acaba refletindo, mas a gente não pensa de imediato. Né? Fala assim, por que não se pescava nas calmarias, né? Ué, você pega uma vara e pesca. Que é engraçado, depois das placas oceânicas, né, que avançam 200 quilômetros dos continentes, em alto mar, você não tem peixe que é alcançado por uma vara. Eles estão mais São fundo. muito profundos. É um void, é um nada. Você só consegue pescar a 200 quilômetros da costa. Nossa. Ou 300, que seja. Mas em alto mar, entre Brasil e a África, no meião lá do Atlântico, você não consegue pescar nada. Não dá. Então você só consegue cruzar um Atlântico se você tiver armazenado comida. Se você for esperar para pescar no meio do Atlântico, você morre. Isso os portugueses descobriram na marra, né? Que doido. Impressionante, né? Mas essa Esse é doideira. é o que a gente sempre fala aqui, né? Eu tenho uma pergunta que é algo que sempre. Porque quando eu ouço a história das navegações são várias, e a gente não fala de Portugal tomando Goa, de Portugal indo para a Índia. Não fala português lutando com o otomano na Índia. Existiu um excepcionalismo, um dinamismo português que eu acho engraçado quando a gente pensa português, mesmo que seja expulsando os mouros. Exato, o Gil Barrota. O Barrota contra a Espanha, né? Mas é espetacular, né? Exato, isso. Do Afonso Henriques. Do Afonso Henriques, enfim. E aí eu penso, existia um dinamismo, um excepcionalismo português que quando a gente começa a contar a história do Brasil, ou seja, do português chegando no Brasil, a gente só fala mal dele. Uma vergonha. Que vergonha é essa? Que coisa horrorosa. Horrorosa. E aí eu acho que cai naquela questão que o senhor falou de educação, no sentido de valores, de realmente ser patriota, no sentido de poder ter fé no seu povo, no seu time, Se você começa a contar a história assim para criança desse jeito, não dá bom, não. Cara, você tem que, e você tem que começar lá no Habsburgo, né, cara? Porque essa ideia de amor à ciência, às artes e tal, parece que dessa tradição, né? E chega pela família. Do Habsburgo, antes Portugal, até? Antes. Porque ali não era Habsburgo, era a dinastia de Avis, né? Henrique o Navegador, que foi um grande cientista e homem e tal, ele era Avis, não era Habsburgo. E foi ele que fez, né? Henrique o Navegador. Quando a gente vai no Monumento dos Navegadores lá em Lisboa, ele é o da frente. Ele é o primeiro. Vou entrar depois no Império. Vou entrar depois. Ele é da escola de... austríaco, foi para a Espanha, aí se tornou uma causa hispano-austríaca e depois dominou Portugal. Isso. Mas então era esse amor à ciência era português. Era. Henrique o Navegador, ele rompeu um falso consenso que tinha quantos anos? Era do tempo do Império, mais de 1.500 anos. Os gregos e romanos tinham chegado a uma falsa conclusão que era impossível navegar no Atlântico em direção ao oeste e ao sul. Ao norte eles conseguiam, né? Tanto é que os romanos chegaram até a Inglaterra, óbvio.
Então, mas eles achavam que navegar o Atlântico em direção oeste ao sul era impossível, porque os romanos tentaram navegar no Atlântico e ninguém voltou para contar a história. E ao sul também todo mundo morreu. Tanto é que os mapas de navegação colocavam onde é o bojador, né, que ali é o sul do Marrocos, como non plus ultra, onde não dá para passar. Então quando o Henrique o Navegador chegou e falou assim, vou navegar oeste no Atlântico ao sul, o pessoal falou, você tá louco. Vai morrer, vai pro Vai saco. morrer, os romanos já tentaram, aqui italianos já tentaram navegar, ingleses já tentaram, isso aqui ninguém conseguiu, você tá doido. Aí ele formulou a escola de Sagres, foi buscar mapas na Europa inteira, principalmente os mapas irlandeses muito curiosos, instalou uma escola para desenvolver um novo tipo de barco, que é a caravela, que é um barco que consegue navegar a bolina, né? Os romanos tinham desenvolvido a vela triangular, só que essa vela triangular, que permite navegar contra o vento a 45 graus, os romanos não tinham desenvolvido essa tecnologia. Então os portugueses pegaram a vela triangular e desenvolveram a navegação a bolina, que é navegar contra o vento. Não sei se vocês já velejaram, é muito legal velejar o barco à derna e você consegue navegar a 45 graus. É impressionante. Você navega contra o vento, é inacreditável. Então, eles desenvolveram um barco rápido, né? A caravela é 40, 55 toneladas. Toneladas vem de tonéis, né? Por isso que a tonelada vem de tonéis. Então, era 45 a 50 tonéis, que é tonelada, que conseguia navegar contra o vento. Pronto, tá feito. Agora vamos conquistar o mundo. Vamos acabar com esse consenso falso aí do oeste e sul. Tem uma galera que fala que os chineses, que tinha um cara que... Não sei se vocês já viram umas imagens. Já vi. Já viu isso aí? Já. Que os caras tinham... É o Shangzhou. Eu não lembro o nome. Acho que é Shangzhou. Velho, os caras tinham uns barcos que era gigantesco. Tipo, mano, botava a caravela do lado do barco. Tava a caravela, isso aqui, o barco era gigante. Aí o imperador mandou parar de comprar. Aí falam que não, que os chineses chegaram aqui. Mas, velho, você não conseguia nem andar com aquela porra, mano. Aquilo lá era uma coisa totalmente ineficiente, porque tinha carga viva. Então você vai navegar no alto mar, aí vai matando a carga viva. E quando acabar a carga viva, você vai morrer. Fome. Porque os barcos chineses tinham muita gente, não tinha que ter muita carga viva. Aí você vai para navegação curta, é fácil. Agora, para navegação longa, isso não funciona. Navegação longa tem que ter menos gente e uma carga que dure. Pão, vinho, azeite e outros elementos. Portugal desenvolveu a tecnologia do pão duro, chamado biscoito da navegação, para durar bastante, usava muito vinho e tal, muito azeite de conservação. Por isso que ele era 2 vezes cozido. Por isso que era 2 vezes cozido, exatamente, para durar bastante. Essa é a etimologia da palavra, descobri há um tempo. Biscoito de biscoctus, cozido 2 vezes. Cozido 2 vezes, exatamente. Biscoito. Bi de 2, exatamente, bem observado. E a história das anotações nesses mapas da famosa Terra Brasilis, e isso ser uma ideia de uma terra paradisíaca e tal, isso tem fonte na realidade, histórica? O nome Brasil viria de uma lenda associada a São Brandão. Quando o Henrique o Navegador mandou o irmão dele, Dom Pedro, andar pela Europa inteira atrás de mapas, né? E aí chegou em Portugal um mapa da Irlanda. E esse mapa da Irlanda, que é o país mais a oeste, né, da Europa, apontava ilhas a oeste. Então, se tem ilhas a oeste, tem terra, né? E essas terras eram associadas a São Brandão. É uma lenda, São Brandão nunca... Essas ilhas, na realidade, não existem, mas então os mapas da Irlanda acusavam que havia terras aqui. Não era um continente, mas eram ilhas. Uma dessas ilhas tinha o nome de Brasil, que era baseado no inglês to bless, terra abençoada. Então, alguns sustentam, né, que o nome Brasil não é do pau-brasil, mas sim da terra abençoada. Agora que curioso. Por que os irlandeses sabiam que tinha terra aqui? Eles não foram navegadores e tal. Os vikings tinham chegado lá, mas era uma tradição dos vikings. A Irlanda era outra ilha. Que história é essa? De tempos em tempos, uma coisa muito rara, 100 anos ou mais, chegavam madeiras a oeste no litoral da Irlanda. E alguns dizem que a Ilha da Madeira tem esse nome. Que madeiras que chegam a oeste, né? Rio Amazonas. O Rio Amazonas na cheia, quando dá aquelas cheias violentas, ele alaga tudo, as madeiras apodrecem, essas madeiras vão para a foz do Rio Amazonas, pega a corrente do Golfo dá na Irlanda, dá
tá na Suécia e tal, eles viam madeira chegando. Que doideira. Doideira. Então ele sabia que tinha terra. Cara, Que doideira, velho. Eu nunca tinha ouvido Que isso. tinha terra. caralho. E eu tava impressionado com as cinzas em São Paulo, né, cara? Que eu... Cara, mas a verdade sim, faz todo sentido. Lógico. E Que a provavelmente... corrente do Golfo leva tudo Sim, pra lá. Por exemplo, sim. tem coqueiro que nasceu na Suécia, por exemplo. Dura Ele- pouco. E a Ilha Eu- da Madeira é uma das primeiras conquistas da Foi. navegação também, depois de Foi. Ceuta, aí tem Ilha da Madeira. Tem uma disputa com as Canárias, que Portugal perde para a Espanha, tem a Ilha da Madeira e Açores. Madeira e Açores não era alcançado pela navegação tradicional. Mesmo Madeira e Açores não eram... Não era. A Canárias era. Canárias. Canárias era possível pela navegação sem ebolina, sem tecnologia portuguesa. Já Açores e Madeira não. Porque elas Só são mais a só norte, foi né? Só se chegou em Açores e Madeira por causa da tecnologia desenvolvida por Henrique o Navegador. As duas romperam aquele falso consenso que era impossível navegar oeste. Era possível navegar oeste e voltar, né? Porque todo ia vir. Dizem que os romanos chegaram na Venezuela. E voltar de modo sistemático. Portugal desenvolveu a navegação, via estrelas e tudo. Então envolveu tecnologia de barco, conhecimento de mapa, aprimorar os instrumentos náuticos e conhecer o céu. E com o tempo aprimorar os mapas. Aí tem o Cabo do Bojador. O Cabo do Bojador é um banco de areia que se prolonga uns 20 quilômetros para além de alto mar. E com os ventos totalmente desfavoráveis. Chegou no Cabo do Bojador, o navio afundou, é morte. Ou você vai morrer no deserto, ou vai ser escravizado e morto por alguma tribo que passar por lá. Às vezes nem passa, vai morrer de fome no deserto, lá, porque ali é deserto já, né? Então, como navegar naquilo lá? Foi na 14ª tentativa que o Gil Eanes, né, que trabalhava com o Henrique o Navegador, conseguiu ir e voltar, né? E como é que ele conseguiu ir e voltar? Por causa da técnica da bolina. Ele tinha que, na volta, navegar contra o vento. Uhum. Ele circundou, ele teve que ir em alto mar, perigoso, né? Sem contato com... Porque os romanos só conseguiam navegar com cabotagem, com exceção do Mediterrâneo, óbvio. No Mediterrâneo você pode navegar sem cabotagem. Se você pegar a norte, você vai dar algum lugar do continente europeu, sul, algum lugar da África. Então você consegue navegar no Mediterrâneo sem ser por cabotagem. Agora, ir na Inglaterra tem que ser cabotagem. Perdeu o continente de vista, morte, né? Então não dá. Navegar ao longo da costa portuguesa antigamente, no tempo dos romanos, perdeu o continente de vista e vai morrer. Não vai conseguir voltar. E os portugueses conseguiram, foi o primeiro povo na história a navegar de forma sistemática sem usar a cabotagem. Que Então loucura. eles conseguiram ir pro Açores e voltar, conseguiu ultrapassar o Cabo do Bojador. Como é que o Gil Eanes provou pro Henrique o Navegador por dia? Mentira. Que ele tava lá. Eu cruzei lá então eu quero ver a prova. Ele trouxe uma flor que não tinha em Portugal. Tá aqui a prova. Que doideira. Doideira. E Camões, brilhantemente, Por isso que eles são escreveu isso em suas palavras. os né? reis do alto Então, mar, né, cara? Pra tentar, porque, cara, ninguém fazia isso. E Fernando Pessoa também, no Mensagem, também foi brilhante. As armas e os barões assinalados. Só Só pra falar que é ocidental exato. pra Lusitânia. É isso aí. Os mares nunca andavam antes de navegar, Passaram passaram ainda ainda está provando por perigos e guerras esforçadas, mais do que prometia a prometia força humana. Entre gente Remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Muito bom. Muito bom. Cesse do sábio grego e do troiano, das navegações grandes que fizeram, cálice de Isso Alexandre de Trajano, da fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano, aqui Netuno e Marte obedeceram, obedeceram. cessem tudo que a musa antiga canta, Que um o valor valor mais alto se levanta. Uou! Chupa, mané, que é Portuga, porra! Muito bom, cara. Não temos mais tempo. Queria falar da Segunda Guerra, mas o professor volta uma outra vez. Pô, Num outro momento. Só da Segunda Guerra, porque o professor tem que ir. Nossa, passou rápido, né? Foi um prazer. Foi um prazer. Mas nós temos nosso querido pitch do livro. Caião, você pode, por favor? Caião, explica pro professor o que é o pitch do livro para quem não conhece. Camara vai apresentar os livros e o Mateuzinho vai botar o cronômetro na tela, garotinho. Vamos lá, por favor. Professor, é praticamente um exercício. São duas fases, a nossa atividade aqui, a nossa brincadeira. A primeira é basicamente um exercício de adivinhação. Então, baseado na nossa interação aqui, e esotericamente quase, né? O senhor vai dizer quem trouxe qual livro, né? E esse livro, os 3 livros
de alguma maneira se relacionam ou com o convidado, ou com o que alguém está lendo, ou também não tem relação nenhuma. Na verdade, a gente trouxe aí Ou quem está lendo aí. o que a gente está lendo, enfim, né? E essa é a primeira parte. Então a gente vai fazer aqui. A segunda, cada um, depois de o senhor saber quem trouxe qual livro, vai vender, fazer um pitch para o senhor de por que trouxe esse livro. É 1 minuto e aqui separa homens de meninos. Aí quem te vê quem A gente que vê aqui quem é o né, que vai, né, comunicar a ideia, e o senhor vai levar para casa o que o senhor escolher e vai ser consagrado o grande vencedor. Eu esqueci de trazer um livro aqui para você. Se você gostasse da Segunda Guerra, eu teria trazido o meu da Segunda Guerra. O senhor pode me mandar. Já fica o convite. O senhor pode me mandar para casa também, que eu tô aceitando livros. Eu perco muito aqui, que eu sou o maior vencedor. Na próxima. Eu tô perdendo. Não, eu vou trazer pessoalmente no próximo. Vai fazer o seguinte, então. Já com o tema da Segunda Guerra. Exato. É isso. Vamos fazer o próximo. Isso é muito bom. Só sobre a Segunda Guerra Mundial. Bom, esquece Brasil. Não, então vamos fazer o seguinte: o professor ele vai autografar um livro e a gente vai fazer sortear para os apoiadores. O que você acha? Fechou, Caio. Ótima ideia. Perfeito, muito bom. Perfeito, cara. Então você é um cara que sabe utilizar cara é bom, hein? para promoção do negócio. Eu gosto muito disso. O cara faz o branding e minera Bitcoin. Obrigado. Duas coisas, Por isso que esse cara é meu sócio, meu irmão. Aí, velho. E ainda tenta ler eletro, né? E ainda fala bem, e é um puta cardiologista. Ô, Camara, mostra pra câmera e apresenta os livros, por favor, pro professor poder escolher. Vamos lá. O primeiro livro, O Conceito do Político, de Carl Schmitt. Esse foi você. Viu? Ô, louco, hein? Já, sim? Assim, na lata? Só mostra aí, porque esse é muito bom. Só mostra. Vamos ver? E deixa Der Begriff der Politician. O Conceito do Político. Muito bom esse aqui. Esse é de gênio. Segundo outro gênio brasileiro. Rochedo, né? Esse é Rochedo, né? Paulo Francis. Esse que eu li as colunas dele, Diário da Corte, lá na Folha de São Paulo. Esse aí é realmente um livro. E o título eu lia ele todo domingo. Polemista, né? Quem que é polemista? Polemista profissional. Esse foi o Caio que trouxe. Paulo Eduardo Nogueira, Caio trouxe. Terceiro livre. Puta que pariu! Caralho! Tá bolando aqui o filho da puta. Calma. É o momento que ele traz o PV de volta. É o momento que ele não é. Ele deixa de ser o camarão e ele vira a camala. Camalão. De Denis Garcia Xavier, vulgo Denon. F.A. Hayek e a ingenuidade da mente socialista. Então esse. Por exclusão. É meu, é isso? Esse é teu. Você tem certeza Tenho disso? certeza, absoluta. Absoluta certeza disso? Absoluta. 1, 2, 3 e... Já, muito bom. Professor, eu vou falar aqui esse livro. Eu acho que o senhor foi mediunicamente. Quer trocar? Quer fazer? Posso fazer desse aqui? Posso fazer daqui? Só que é o seguinte, se você ganhar, eu quero meu livro. Computa no meu. Eu tô ali no rolê, você não vai me fuder. Aqui é... Bom, beleza, vou trocar com você. O senhor não acertou, mas... Não, mas é de... Mas vou ser bem sincero, quem me apresentou o Carl Schmitt foi o Camara. E eu gostei muito. Então eu vou deixar ele fazer o pitch desse livro. 1 minuto? Então começa, velho, já que você fala. Vai. Bom, o Carl Schmitt é uma coisa muito singular. O Carl Schmitt é um católico alemão. E eu vou te falar, rapidinho, desculpa te cortar. Lógico. Para o tempo aí, por favor. Para o tempo. Eu gosto tanto de você que eu sei que eu já perdi. Quero deixar isso claro, porque eu sei que ele não vai levar o raio. Então, assim, só pra falar o que eu tô gostando de você, bom? Fique claro, viu? Vamos lá. E ele é um conservador alemão, o que já católico, o que faz dele já de uma parte de uma minoria da cristandade lá na Alemanha, que é protestante par excellence. E ele nasce no Império do Kaiser e ele tem o seu opróbio na República de Weimar. Então, ele escreve, eu acho isso importantíssimo para entender quem que é, ele é um alemão que está escrevendo contra o liberalismo da época, do liberalismo imposto por causa do fim da Primeira Guerra Mundial, o fim
em desvantagem para a Alemanha da Segunda Guerra Mundial. Então, ele é um clássico, talvez o mais, de quem eu tenha lido, o mais sublime crítico do liberalismo, que é uma postura hoje meio impalatável para todo mundo, né? Como é que se critica o liberalismo? Porque parece que o liberalismo é o que veio para resolver. E o Carl Schmitt vai desde o início falando que é só uma vontade de burguesia, e depois ele vai atacando a falta de valores como não constituir uma sociedade ideal. Bom, eu falaria mais com o maior prazer, acabou meu 1 minuto, mas tá aí Mas foi bom, porque né, realmente... Foi bom, apresentou muito bem. Foi muito bom. Quer que eu vou ou você vai? Você que manda. Então, cara, tá aí, cadê o meu... Bota 1 minuto aí pra essa porra aí, que agora apesar de eu ter sido prejudicado pelo momento do programa, eu faço questão por causa do meu amigo. Cara, eu te trago, diria, o maior economista do século XX aqui. Eu te trago o cara que foi prêmio Nobel de Economia em 74 ou 76, se eu não me engano, e o cara que a Margaret Thatcher tinha um livro em cima da mesa na hora que ela foi falar com o Congresso, né, com o Parlamento Britânico. É nisso que acreditamos. É nisso que acreditamos. E apesar de todos os problemas do liberalismo, do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, ele é fundamental. E a Escola Austríaca de Economia tem um papel extremamente importante na destruição do que a gente mais odeia, que são esses comunistas filha da puta. Mas é verdade, estou falando alguma coisa errada. E além disso, para mim esse cara é o grande polímata austríaco, porque ele tem contribuições em diversas outras áreas que a gente não sabe, que além da economia. E é por isso, como polímata, eu trago para um grande professor, o cara que é o Hayek, que eu amo tanto. Esse é meu pitch. Muito bem apresentado. Sabolíssimo. Final, você deu um sprint no final. É bonito. Gostei. Não, ele arrancou. Ele deu uma arrancada no final. Eu gostei. Ele foi que nem o Bolt, foi crescendo, aí no final assim, modéstia à parte, eu gosto muito do tema econômico e eu gosto muito do liberalismo econômico, é uma das coisas que eu mais li na minha vida. Então, e o Hayek é um dos caras que eu mais gosto também, então fica um pouco mais fácil. Assim como você, do ponto de vista político, é muito melhor do que eu. Então, por isso. Então, põe meu minuto aí. Põe 1 minuto aí pro Caio, mas Caio, vai lá, hein, meu. Tô de olho aqui nesse relógio. Tá com medo, né? Eu já falei. É o seguinte, como é que o professor certamente leu muito mais Paulo Francis do que eu, né? E conhece muito mais o autor. Mas por que eu trouxe esse livro aqui? Por conta da figura Paulo Francis. Então, assim, a coragem dele enfrentar a situação, a defender algumas ideias e pautas, a forma como ele defendia e comunicava, e essa forma era uma forma direta, sem muita firula, pompa, salamaleque, indicador econômico, gráfico, era um negócio que todo mundo entendia. Ele destruía os seus antagonistas em termos de polemista, por isso ele é conhecido como um grande polemista, e diante da nossa ausência, né, de figuras e essa tentativa de importar coisas de fora, nada melhor do que um cara que escreve como a gente entende, escrevia no jornal para o público de massa. Esse é o meu pitch. Boa. Belo. Muito bom. Querido professor, querido e amado professor, qual o melhor pitch, qual livro o senhor vai levar para casa? Agradeço muito a vocês, daria vontade de levar os 3, o pitch foi excelente, eu vou ficar com o do Schmitt. Muito obrigado. O público cresceu, né? O público cresceu da semana passada para essa, né? Exato. Eu me fudi 2 vezes. Porque eu dei minha vitória pro Camarão e ainda perdi meu livro. Mas tá tudo certo, alguém vai ter que me comprar um livro desse. Professor merece. Professor merece. Obrigado. Ótima escolha, né? Acho que está certíssimo. Mas fiquei muito triste por isso. Professor, sensacional. Muito, muito legal recebê-lo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. A gente gostaria que o senhor deixasse as redes, como te achar, falasse um pouco do método Ler com seus quase 3 mil alunos aí. E tá fechado com o nosso retorno aí daqui a um tempo para falar da Segunda Guerra. Maravilha. Certo? Muito bom. Agradeço muito o convite. Quem quiser me acompanhar, eu tô lá no YouTube. Minha rede principal é meu nome, Marcelo Andrade. Estávamos no Twitter, né? E também estamos no Instagram, também, Marcelo Andrade. Então, me procurar lá que me acha. O meu método Ler é um método de estudo que eu uso já faz uns bons anos, talvez mais de 20 anos, e com ele eu consegui escrever 10 livros. Então, quem tiver interesse, tá lá no meu canal, lá no YouTube, tem lá a descrição do curso também. Muito obrigado, Caio.
muito obrigado. Camara, parabéns, ganhou aí uma, fazia tempo que você não ganhava. Parabéns. E até a próxima semana, né, galera? É isso aí. Isso mesmo. Professor, obrigado. Professor, Eu que agradeço, grande mais prazer, uma vez. muito obrigado. Só última Eu que coisa, agradeço. apoia-se. apoia.se/Beyond, BEYOND, pessoal. Pra nós. Ajudem a gente a manter as luzes acesas e trazer pessoas brilhantes como o professor para esse papo semanal maravilhoso. É isso aí, maravilhoso. PV? Seu arrombado foi embora, né? Fugiu aqui, né? A gente vai pegar ele. Até a próxima Valeu, semana. galera. Tchau.